Universo Ericksoniano, vídeo análise. E na aula de hoje eu vou fazer uma análise da minha demonstração de Mirroring Hands. Lembrando, o Mirroring Hands é uma levitação de mãos que foi desenvolvida, é uma abordagem de hipnose terapêutica que foi desenvolvida pelo Ernest Rossi a partir daquilo que o Milton Erickson fazia através da levitação de mãos. O Rossi, ele era um biólogo, ele era pesquisador, cientista e terapeuta. A sistematização do que ele fez em relação ao trabalho do Milton Erickson é uma sistematização ligada à estrutura, à interação mente-corpo. Não é mente e corpo, é mente-corpo, como unidade, como coisa única, como apenas uma coisa. É um trabalho muito sério e que tem muita pesquisa em relação a isso que ele faz. Acontecem várias coisas nessa demonstração. Eu vou fazer, a videoanálise principalmente a partir dos elementos hipnóticos ericksonianos que eu ensinei aqui nesse curso. Então eu vou fazer uma videoanálise olhando mais da ótica ericksoniana do que daquilo que tem propriamente, dentro da abordagem do Rossi, do Mirroring Hands. Mas eu vou trazer algumas informações também em relação àquilo que está dentro do Mirroring Hands, certo? E nessa videoanálise eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou quase que narrar o que está acontecendo. Então o vídeo vai estar rolando e eu vou estar narrando, é isso, é isso, é isso, é esse elemento, é essa coisa, eu estou fazendo isso. Enquanto o vídeo passa. Em alguns momentos, se for necessário, eu pauso e faço um comentário a mais. Então, essa videoanálise eu vou fazer um pouquinho diferente em relação às outras videoanálises, onde eu fui pausando, tá? Então, vamos lá. Aqui eu já estou iniciando aos 2 minutos e 41 segundos da demonstração, tá bom? Eu quero que, antes disso, no Mirroring Hands, a gente busca deixar as nossas mãos dessa maneira. E a gente olha para as nossas mãos, eu estou fazendo uma bem elas, semeadura. E a gente não deixa os nossos cotovelos apoiados. A gente deixa eles flutuando. Isso ajuda a energizar, entre aspas, esses braços, a levar mais energia para as mãos e para o braço. Aumentando a energia, porque você aumenta o fluxo sanguíneo nos membros, isso facilita com que processos cognitivos e inconscientes aconteçam. Estou fazendo uma ligação. Isso ajuda olha ela querendo a internalizar, olhar para as mãos dela cada vez mais e assim encontrar respostas e soluções. Isso. Ela olha para a mão dela, isso, ok. Deixa um pouco mais alto para poder ficar bem ali. Olhe bem para suas mãos. E note. Eu fiz uma semeadura, eu estou ensinando para ela, mostrando para ela o que eu quero, como que eu quero que ela se comporte. E estou fazendo uma ligação. Olha, quando isso acontece, então é mais fácil de você internalizar e o seu inconsciente trazer insights e respostas. Eu estou fazendo uma semeadura, estou fazendo um processo de ligação. No entendimento do Mirroring Hands, a gente entende que quando a gente faz o movimento, antes de pedir para a pessoa fazê-lo, a gente está ativando os neurônios espelhos. Eu já falei isso em um outro momento. Eu estou ativando os neurônios espelhos dela e é muito provável que daqui a pouco ela repita essa posição das mãos.
e responda à ligação, à causalidade que eu gerei anteriormente. É importante frisar aqui que eu não pedi diretamente para que ela faça isso com as mãos. E se ela fez isso por si só, apenas durante a minha semeadura, que já é uma sugestão indireta de deixe suas mãos dessa forma. Isso significa que já tem um bom rapport acontecendo ali. E quando ela movimenta, eu valido isso. Olhe para suas mãos. Você tem uma mão mais pesada do que a outra? É importante que ela note o peso, temperatura, porque isso internaliza a pessoa. O que isso quer dizer, essa descida? Isso já foi uma resposta inconsciente. Uhum. Repare que os movimentos acontecem E tem uma mão mais quente? um pouquinho antes dela verbalizar. Essa também. Uhum. Qual mão te parece ter mais a ver com a mente inconsciente? Essa aqui. Olha lá, o dedo dela mexeu antes dela responder, antes do consciente perceber. Significa que ela está respondendo muito bem. Essa é sua mente inconsciente e essa é sua mente consciente. Uhum. Olhe um pouquinho para esse problema que você está trazendo. Uhum. Ela não olhou nem para uma mão e nem para outra. Por um lado, isso é bom, já que a solução está no inconsciente. Você já tenha tentado resolver ele de modo consciente, eu não sei. Mas é normal a gente buscar resolver demandas ou melhorar Olha o alguma movimento coisa de acontecendo na modo mão. consciente e não conseguir. Porém, quando a gente acessa a nossa mente inconsciente, ela traz diversos, milhares de potenciais. Ligação. Uhum. Uma mão dela está subindo bem vagarosamente, eu Daqui a copio pouco, isso. Eu acompanho. esses potenciais estarão na sua mente inconsciente. E quando esses potenciais estiverem na sua mente inconsciente, a sua mente inconsciente pode ir de encontro. Eu estou mostrando para ela o que eu quero que aconteça. Pode acontecer diferente e tá tudo bem. Uhum. Isso. Uhum. Tá acontecendo bem devagarinho. E eu valido isso com a coragem, a força. Caminhando. Coragem. Alegria, Da mudança. Da melhora. da mudança, já melhora. Da melhora. Pausa. A coragem, a alegria, a força, a sabedoria da mudança. Que mudança? Eu não sei. No Mihori Hands, a gente utiliza uma linguagem ambígua e incompleta para deixar que os processos implícitos, heurísticos do facilitado se ativem. E é muito interessante que no trabalho do Ross ele mostra que essa ativação ela acontece a nível dos genes. Olha que doideira, lembra? O Rossi, ele era um biólogo, então ele estudava as coisas de modo muito profundo. Então ele via a ativação de proteínas nos genes. Então você fala isso com a força
a alegria, a coragem de ir. E não fala mais nada e deixa o próprio paciente, o próprio facilitado completar. E acontece na prática. É doideira isso, mas funciona demais. Funciona demais. E a melhora da mudança, que mudança? Eu não faço ideia. Mas eu deixo ela completar. Eu vejo que as mãos dela tá fazendo isso aqui, ó. Ou seja, tá respondendo muito bem. Eu valido e ajudo. Esse é o caminho. Caminho do quê? Diante do contexto, né? Da mudança. É o caminho da mudança, é o caminho correto. E olha, as mãos dela se tocam, olha o olho dela, se fecha. Isso é o colapso. O problema dela está numa mão, a solução está em outra. As mãos se tocam e tem um colapso. A mudança. Olha que a postura dela se altera. O novo surgindo, o novo o quê? O sistema dela completa. Isso é ericksoniano. E isso está dentro do Mihori Hands. É comum. A mão dela está se movimentando. E é comum que após o colapso haja uma revisão de tudo o que aconteceu. E quando você perceber que a mudança aconteceu, os seus olhos podem se abrir. E depois dessa revisão, é comum a pessoa tomar uma grande respiração profunda, como um sinal de alívio, de uma boa e alta ativação do sistema parasimpático, que é o sistema de relaxamento. Eu deixo ela sozinha, é ela com ela. Eu estou facilitando o processo, eu não preciso aqui ficar falando. Os olhos dela trepidando, isso, beleza. Tinha um chorinho ali, né? Ela está enxugando as lágrimas. Ainda não veio respiração. Parece que ela quer voltar para o transe. Veio a respiração, isso é bom. Isso é a sua mente inconsciente. Perceba eu piscando lento. Ela pode revisar tudo isso que aconteceu e melhorar ainda um pouco mais. Os seus olhos podem se fechar como se fosse de modo automático, como se fossem sozinhos, por 1 ou 2 minutos. E isso já é uma segunda parte do que acontece no Mihori Hands. Ali, embora ela teve uma respiração mais profunda, não foi tão profunda como geralmente acontece. E então eu falo com ela, olha, e se sua mente inconsciente achar que ela pode revisar tudo o que aconteceu e melhorar esse processo, os seus olhos então eles podem se fechar como se fossem sozinhos, como se tivessem vida própria. Por 1, por 2 ou 3 minutos. E então sozinho
ela fecha os olhos e retorna para aquele processo. Aqui a gente percebe que realmente o processo ela não foi completo, a sobrancelha franzina, que o processo não foi completo, porque ela ainda continuava em transe e não teve aquela grande respiração profunda que geralmente acontece após o processo de Mirroring Hands, após o próprio sistema revisar tudo que aconteceu. É muito interessante isso. Eu tenho esse aparelhinho aqui, ó, que ele mede a atividade simpática e parasimpática. E é comum, depois que a pessoa finaliza o processo, que tem o colapso ali, ó, o sistema simpático dela fazer isso aqui, ó. Ou seja, ela relaxar e ela respirar. Então você vê o alívio de modo quantificado. Você vê descendo. A atividade simpática, que é a atividade estressora. Nesse momento eu pensei que ela queria que parasse a gravação. Então eu tive o impulso de querer parar. Mas eu já fiz outro processo com ela nesse sentido. Curioso para saber o que esse gesto quer dizer. Você pode dizer apenas se você se sentir confortável para dizer. Ela não quis dizer e tudo bem. Deixa eu aumentar um pouco o volume também. E esse movimento tem a ver com limpeza e organização. E é o que ela fala depois. Limpeza e organização com ela, tá? Porque eu já vi ela fazendo isso em outro momento. Voltando, e é comum a gente ver a pessoa ter a respiração e a atividade estressora dela reduzir drasticamente. E um pouco depois, subir a atividade simpática, subir, mostrando que o sistema está revisando o que aconteceu. Então, desce, sobe e depois desce de novo. E aí a gente vê, de modo quantificado, que a questão foi resolvida, foi revisada e a pessoa ela está aliviada. E no vídeo a gente vê que ela está sorrindo. Ou seja, agora muito provavelmente já veio aquela descida que eu acabei de comentar e ela já está em alívio, ela já terminou. Ela deglutiu, mostrando que teve uma atividade parasimpática de alívio e relaxamento. Agora não veio chorinho. Olha a respiração. Maravilha. Olha a respiração. E essa como foi veio a bem, nossa demonstração. como veio bem mais forte. Uma coisa que é importante é eu fazer a respiração também antes dela. Quando eu faço isso, se o corpo dela tiver, vamos dizer assim, em rapport, em conexão com o meu, se a gente tiver com um bom rapport, é muito provável que ela faça essa respiração também. No final do processo aqui, geralmente eu não faço isso para sugestionar ela. No início, sim, é importante. E eu vejo se ela vai me acompanhar. Se ela me acompanhar, a gente já está em rapport. No final, geralmente eu faço acompanhando ela. Ou porque a gente já está em rapport mesmo, e aí eu percebo que a pessoa tem esse alívio e automaticamente isso vem em mim também, esse alívio. Às vezes eu estou só acompanhando, mas às vezes é automático. E aí o que acontece em alguns momentos é que ela vai e tem outra respiração profunda. Às vezes então a pessoa vem e faz uma respiração mais forte. E eu sinto isso em mim e acontece em mim, ou eu faço conscientemente.
E aí ela vai e vem com mais uma respiração profunda. Bonito, né? Legal. É um entendimento que a gente tem no Mihori Hands que muitas vezes a gente não percebe acontecendo no dia a dia, mas acontece. Então, passe a notar após os processos terapêuticos, por exemplo, que essa respiração ela acontece e geralmente essa respiração mais profunda, essa soltura do corpo tem a ver com um alívio que foi gerado, uma liberação de tensão. Legal, né? Legal. Veja, eu não pedi para ela respirar. Isso aconteceu de modo inconsciente, de modo natural e respeitoso. Isso é uma abordagem naturalista. Vejam, nós começamos com um problema, ela olhou para o problema, o que a gente está fazendo? Uma ativação do problema. A gente está entrando no problema. Depois, a gente veio com uma solução inconsciente. É um processo dissociativo, porque a gente dissocia, a gente pega o problema, tira esse problema, coloca ele em uma mão, coloca a solução em outra mão. Então a gente ativa, a gente olha para o problema, ativa o problema, traz solução e a gente faz o colapso. Olha isso! Comparem isso com o metapadrão. Se você conhece o metapadrão, repare isso. Essa estrutura é um metapadrão rodando. Por isso eu falei que esse modelo do Rossi é uma abordagem terapêutica. O metapadrão essa estrutura do Rossi roda o metapadrão, não do modo comum, da forma que as pessoas conhecem, mas tem as etapas do metapadrão rodando dentro dessa sistematização do Rossi. Por isso é uma abordagem terapêutica. Isso que aconteceu aqui foi uma terapia sem conteúdo. Ou seja, sem conteúdo, de modo privado. Isso significa que eu não sei qual demanda ela trouxe, mas eu rodei ali um metapadrão. Então a gente olha para o problema, a gente dissocia o problema, colocando o problema na mão, a solução em outra mão, a gente faz o colapso e depois disso passa a notar nas suas terapias. Vem um alívio. Legal, né? É muito bonito. Particularmente acho muito bonito essa abordagem do Rossi. É muito ericksoniano porque é tudo muito naturalista. Eu não sei qual o problema, eu não sei qual a solução, mas eu facilitei com que os processos biológicos, fisiológicos, que os recursos internos surgissem dela mesmo. Então foi muito naturalista o que aconteceu. Eu não coloquei algo no sistema dela. Ela trouxe aquilo que já estava dentro do próprio sistema dela para poder resolver as demandas dela mesma. É aí que a gente fala que o Erickson, ele acreditava que os recursos, as soluções, os potenciais já estão dentro da própria pessoa. E é isso que nós vimos aqui. Nós utilizamos dos processos, dos recursos que ela mesma já tem. Eu evito às vezes falar que é a abordagem que eu mais gosto, porque eu gosto muito da abordagem, da sistematização do Jeffrey Zeig também. Tem algo lá, tem algumas coisas lá que o Zeig faz que tem muito a ver com a hipnose gestual, com a utilização dos gestos, da postura, da utilização do corpo em movimento. Não só sentado ali, parado, mas a movimentação do corpo. Então, eu gosto demais de várias coisas que o Jeffrey Zeig gosta. Mas, no fundo, o Mihori Hands é o que eu mais gosto, é o que eu mais
me identifico, eu gosto muito de fazer, os processos geralmente são bonitos. Eu acho muito bonito ver isso acontecendo, a própria pessoa ativando os seus processos inconscientes criativos, né? E é isso aí. E é isso aí. Várias coisas aconteceram ali e eu quis trazer mais da visão ericksoniana propriamente e trazendo alguns detalhezinhos do que a gente vê dentro do próprio Memory Hands, que é uma derivação daquilo que o Erickson fazia. É uma sistematização do trabalho do Milton Erickson, utilizando dissociação e movimentos ideomotores, levitação de mãos, tá? Espero que você tenha gostado dessa videoanálise e é isso aí.